Então você precisa se revestir desta nova natureza. Na teologia vai chamar de regeneração, né? Você tem a velha natureza e agora você, por Deus, dada por Deus, você tem uma nova natureza também. Por isso que o Espírito luta contra a carne. Então não se desanime quando você presenciar e viver as suas lutas de dizer assim, eu estou firme ou não no Senhor. Então entenda isso, ainda há uma luta sua contra a carne. Então, porque você ainda tem uma velha natureza, né? Quando se diz lá que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade, mas ainda você continua e vai lutar contra a sua velha natureza. É o que nós fazemos constantemente. Então não se desanime, porque a nova natureza em Cristo Jesus você já tem vivido, né? A partir do que nós já lemos então no capítulo 2, verso 6 de Colossenses. E ele vai continuar, meus queridos irmãos, no verso 7 de Colossenses 2, dizendo assim, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Meus queridos irmãos, já que vocês receberam, né, o Senhor Jesus, já que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, e agora nós vamos partir para este conhecimento de Deus. E aí nós temos aqui este termo, enraizar, né? Você está enraizado. Se não for desta forma, aí nós vamos imaginar aqui o Salmo 1, né? Que nós somos bem-aventurados aqueles, né, que estão aí na presença deste Deus, como justo, justificado por este Deus, né? E aí nós vamos presenciar lá no Salmo 1, que ele é plantado como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então ali, esta árvore plantada junto a uma corrente de águas, ela vai ter uma raiz profunda, ela vai se enraizar para dar frutos. Meus queridos irmãos, não adianta, eu fico pensando numa carta como essa, e é justamente em Colossenses capítulo 4, que nós vamos ver Paulo citando Demas, né, companheiro de trabalho, de obra missionária junto com ele. Você vai ver o mesmo Demas lá em 2 a Timóteo, capítulo 4, você vai ver verso 10, você vai ver lá Paulo falando que Timóteo amou o presente século e foi embora. Foi para Tessalônica. Meus queridos irmãos, esta característica que a igreja precisa entender. Andar com este Senhor, talvez nós tenhamos essa prática, essa situação religiosa de nós professarmos este Senhor Jesus, mas nós não sabemos. Vocês que estão na classe de batismo, é preciso entender isso, o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Os cristãos, aqueles que se intitulam como cristãos, precisam entender o que Jesus fez na sua vida, para que você comece a entender, eu preciso agora andar com este Deus. E este texto é tão rico, falando que nós precisamos, para andar com este Deus, precisamos estar enraizados nele. Esta raiz vai fazer com que, olha só, né, nós não seremos abalados. E o outro termo aqui que Paulo vai utilizar é construir. Então, a nossa base, a nossa edificação da nossa vida espiritual é como edifício, alicerçado no nosso Senhor Jesus, que é suficiente, que é inteiro, que nós precisamos depender dele completamente. E nessa situação, meus queridos irmãos, nós não seremos abalados. Vamos sentir o vento forte, vamos sentir a tempestade, mas nós não seremos abalados. E o texto continua para dizer que nós teremos também uma fé fortalecida no Senhor, como foi ensinado a vocês. Então é importante que a gente tenha esta fé fortalecida no Senhor. Então é uma crescente.
ser enraizado como uma planta forte que vai dar fruto, construir uma base sólida do Evangelho na sua vida, sem mistura, inteiro, íntegro na sua vida, para que você seja fortalecido na sua fé. Você consegue imaginar isso? Os problemas vêm, o vendaval vem, mas você permanece numa construção fortalecida, estabelecida neste Senhor, na soberania deste Senhor, na grandeza deste Deus que sustenta a sua vida. E aí vai fazer o que com a sua vida? Vai fazer com que você dê a este Deus sempre graças, sempre agradecendo a este Deus, né, pelo que Ele tem feito e realizado na sua vida. Mas nós temos, meus queridos irmãos, uma situação também para nós olharmos, para entendermos o que o Senhor Jesus, Ele tem feito nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem fortalecido a sua vida, tem sustentado a sua vida nele, e nós, como servos do Senhor, precisamos começar a entender o que o Senhor, Ele vai fazer através da sua vida com este fortalecimento, quando você começar a andar nele. E aí nós temos João 14:6, para nós finalizarmos esta mensagem, como o Senhor sendo o caminho, para que você chegue nesta caminhada, nesta jornada de andar com o Senhor. Andar com este Senhor como o caminho, o nosso caminho. Eu começo a pensar nisso, como uma igreja, ela tem vivido nos dias de hoje, e nós temos visto, assim como Paulo combate, as cartas paulinas, geralmente elas têm combatido um evangelho diferente daquele que ele tem pregado, do que é palavra de Deus para nós, e nós precisamos entender isso para as nossas vidas. Eu não sei como você vai fazer, mas é preciso que você faça. Nós não sabemos o resultado que vai dar. Você já pensou nisso? Nós temos trabalhado com a questão de multimídia, da internet, da facilidade para fazer as nossas reuniões, da facilidade para se fazer uma escola bíblica, e não é uma crítica com relação a isso, porque eu creio que é um caminho sem volta, mas nós não sabemos um resultado. Isso vai demorar um tempo, talvez aqueles que vão estudar a igreja e num futuro vão ver o estrago que talvez possa acontecer no nosso meio, esse tipo de distanciamento que nós estamos vivendo e é necessário viver. Mas eu acredito que há uma forma de você mudar isso na sua vida e precisa ser urgente. Eu tenho escutado algumas pessoas que têm reclamado desde lá atrás, desde o começo da pandemia, sobre esse distanciamento, as pessoas se aglomerando em tantos lugares e não podendo vir para a igreja, mas indo para os mercados, pegando ônibus. Falou em igreja, as pessoas não podem vir, Mas, sabe, eu não sei até que ponto. Eu tenho escutado algumas pessoas, e essas pessoas têm falado das suas justificativas para se distanciar deste Deus, para se distanciar da comunhão com os irmãos. E há uma forma, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender através desta mensagem, desta palavra, sendo o Senhor Jesus o caminho para você. Um texto tão conhecido, mas é necessário você colocar este texto na sua vida, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Entender que o Senhor Jesus é o caminho para resolver os seus problemas, para que as suas situações difíceis da sua vida, o Senhor possa estar caminhando com você, possa orientar a sua vida na sua jornada cristã. Eu creio que é só o Senhor Jesus nas nossas vidas, e eu espero, meus queridos irmãos, um estrago tem sido feito.
E nós não podemos minimizar uma questão espiritual, às vezes somos tão racionais para não lidarmos com isso, na situação que a igreja está vivendo, e seja sincero com você com relação à sua jornada, à sua caminhada com o Senhor. Talvez você não esteja tão bem quanto você estava. As pessoas que já estavam enfraquecidas estão mais enfraquecidas no período que nós estamos vivendo, e algumas pessoas estão enfraquecendo aquelas que estavam animadas e fortalecidas. Então é necessário que a igreja ela se posicione, é necessário que nós nos posicionemos para ter uma vida com este Senhor, com este Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que nós vamos viver. Mas a igreja precisa se posicionar com relação a isso. Eu preciso estar fortalecido. Eu preciso entender que a salvação que chegou à minha vida pelo Senhor, ela fez diferença para que a minha vida, a minha casa, esta igreja e a igreja do Senhor, ela esteja fortalecida e cada vez mais se posicionando para o mundo que está apavorado com a situação que nós estamos vivendo, para fazer diferença neste mundo. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, o seu coração nesta noite. Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus e buscar a face dEle e apresentar diante dEle os nossos corações, as nossas vidas. O Senhor é o caminho para nós, não há outro caminho. Não há outra forma. Se for necessário, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida nesta noite. Você que está em casa, ore a este Deus, peça perdão pelos seus pecados, comece a questionar este Deus. Talvez você não tenha um bom conhecimento bíblico, talvez você esteja justificando os seus pecados, talvez você não saiba discernir o que é certo, o que é errado. Vá aos pés deste Senhor e comece a pedir para Ele. As coisas escritas pelos apóstolos nas suas cartas é um direcionamento para nós, mas muitos estão na sua legalidade. Nós presenciamos isso na carta aos Coríntios, e ali eles estavam andando segundo líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Nós temos estas situações dentro da igreja. Os Gálatas andavam segundo a lei, eram legalistas. Nós tínhamos situações como os filipenses, que andavam segundo os costumes romanos. E muitas vezes nós estamos sendo orientados de tantas formas, e nós precisamos andar com Cristo. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Vamos nos colocar diante deste Deus e pedir a Ele: Senhor, nos conduza, Senhor, segundo a sua boa vontade para nós. Meu Pai, nesta noite nós buscamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor nos oriente, meu Deus amado, nos dê uma direção daquilo que nós estamos vivendo. Quantas vezes, Senhor, nós temos orado, Senhor Deus, por familiares que estão distantes do Senhor. E às vezes descansamos, ó Pai amado, o nosso coração, tão somente pela vinda destes familiares à igreja. E eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, nos ajude, Senhor, a apresentar o plano de salvação, meu Deus amado, para as vidas, para as almas. E andar com o Senhor, ó Pai amado, vai ser uma consequência.
É pelos frutos, meu Deus, que se conhece a árvore, meu Deus amado. Por isso nos ensina, Senhor Deus, a ter uma vida diferente, Pai, do mundo, dos rudimentos do mundo. Andávamos assim desgarrados e perdidos, mas agora, Senhor, nós pertencemos a Ti. Nós fomos revestidos do Senhor, ó Pai. Por isso, nesta noite eu te peço, meu Deus amado, que o Senhor Deus nos direcione, que o Senhor Deus venha ser o centro da nossa vida, que haja, Senhor amado, um conhecimento profundo do Senhor. Não, Senhor Deus, nós não estamos combatendo as atividades da igreja, mas, Senhor Deus, nós queremos fazer essas atividades, meu Deus amado, como convertidos, meu Deus, como aqueles que já receberam o Senhor nas nossas vidas, meu Deus, para fazermos, ó Pai amado, o melhor e sendo sustentados e capacitados pelo Seu poder, meu Deus amado, pelo Seu forte poder. Meu Pai, alcança o nosso povo, a nossa família, alcança os nossos irmãos, alcança aqueles que estão fracos na fé, alcança, Senhor Deus, o nosso povo, aqueles que estão mais perto, os que estão mais distantes. Pai, tenha misericórdia, Senhor amado, da igreja do Senhor, ó Pai, neste momento difícil, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite e te pedimos pela ação do Senhor nas nossas vidas, na igreja do Senhor, na nossa casa, no nosso meio. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.